falar um pouquinho sobre o que aconteceu esses dias comigo e que me afastou do trabalho. Primeira coisa que eu queria falar é agradecer as várias mensagens que eu recebi nesse período. Recebi mensagens muito bonitinhas e são mensagens assim que realmente aquecem o meu coração, tá? Então, fico muito feliz. Em segundo lugar, pessoal, queria falar assim, que não foi um acidente de moto. Muitos de vocês não sabem, mas eu tenho 2 canais, o de psicologia e um outro que é mais voltado para o mundo do motociclismo. Até que eu misturo algumas coisinhas de psicologia também, mas assim, é algo diferente do meu cotidiano e que eu faço como se fosse um hobby também, tá? E nesse canal de moto, eu acabei fazendo uma publicação, eu ia colocar a palavra incidente e acabou o corretor mudando para acidente. Incidente é como se fosse algo menor e que assim, traz menos gravidade do que a palavra acidente. Só que mudou, eu não percebi, foi publicado e aí algumas pessoas acharam que eu tinha me acidentado de moto, tá? E aí recebi algumas mensagens, aí eu tive que explicar o que aconteceu e não foi acidente de moto. Se não foi acidente de moto então, Marcelo, o que aconteceu? No sábado ia ter um evento lá do pessoal da Latriz, da UFTM, e a Fran e a equipe da Latriz ficariam responsáveis para cuidarem das crianças nas diversas atividades que elas promoveram lá no dia. E eu e mais uma colega iríamos fazer atividade com os pais. Então havia planejado tudo, havia organizado tudo. Fui atender de manhã e após o almoço eu ia lá para o piscinão para fazer a atividade. Só que aí, no que eu vim para almoçar, a Fran já havia almoçado junto com as crianças e só restava eu. E eu resolvi fazer algo diferente também para comer. Eu gosto muito de queijo, e aí resolvi pegar aqueles queijos coalho que vem no espetinho para poder fazer. Quando eu fui pegar o queijo e eu fui partir, ele estava muito duro, não queria estar partindo. Dei uma forçadinha, vi que ia quebrar o palito e não ia conseguir. Aí eu peguei uma faquinha de serra, apoiei na parte de cima, consegui abrir um pouquinho, mas não foi o suficiente para abrir o queijo. E fui fazer na parte de baixo também. Só que quando eu fui fazer na parte de baixo, não estava oferecendo tanta resistência como na parte de cima. Só que eu coloquei a mesma intensidade de força. E aí, o que aconteceu? Ultrapassou o queijo e acabou perfurando a minha mão, como vocês podem ver aí nessa foto. Nesse momento, doeu um pouco, eu assustei com a imagem do sangue saindo, e depois, quando eu fui perceber, a faca ficou até pendurada na minha mão. E aí eu levei realmente um susto. Aí nisso eu fui, puxei a faca e aí saiu um pouquinho mais de sangue. E aí nisso eu andei um pouco do lado pro outro, estava doendo um pouco. E aí meu filho assustou. Pai, o que está acontecendo? Eu falei, não, furei a mão aqui com a faca. E aí eu fui, ele falou, o que eu posso fazer para ajudar? Aí eu fui e falei, não, pega uma faixa que eu vou enrolar e vou para o hospital. E aí ele queria ligar para minha esposa. Eu falei, ó, não precisa ligar para sua mãe, porque ela está envolvida com os compromissos dela e pode deixar de outro jeito. E nisso, quando ele foi pegar a faixa, que eu fui enrolar, eu observei que todos os meus dedos mexiam, exceto o dedo mindinho da mão esquerda. E aí eu abria, fechava e o dedo mindinho ficava nessa posição aqui. E aí nisso eu levei um susto também. Eu falei assim, nossa, será que eu vou perder o movimento desse dedo? Aí eu pensei, pronto, só me falta essa. E aí assim, bom, o máximo que pode acontecer é esse dedo não mexer mais, vamos manter a calma. E nisso eu enrolei a faixa, aí nesse momento já não estava sangrando mais, corri para o hospital. Quando eu fui para o hospital, o médico estava para o almoço, ele estava de plantão, mas havia saído para o almoço e ele havia atendido uma ocorrência anterior. E aí nisso, a minha esposa ficou sabendo o que aconteceu e falou, não, você não vai embora, você fica aí. E queria ir também, falou, não vai adiantar nada, você vai ficar aqui esperando junto comigo. Lá no médico, o médico examinou, ele viu que havia rompido o tendão e falou que seria caso de cirurgia. E aí não tinha jeito, teria que ir para cirurgia. E aí ele me encaminhou para um especialista que é
consulta seria na segunda-feira. Visto que não tinha urgência para estar fazendo a cirurgia ali naquele momento. Para resumir, consultei, o especialista falou que realmente era caso para cirurgia e me encaminhou para a cirurgia que eu fiz na quarta-feira de manhã. Fiz a cirurgia na quarta, eles costuraram o tendão novamente e agora colocou esse gesso aqui para imobilizar, que eu vou ter que ficar de 20 a 25 dias. Tá? Aí nesse período repouso, né? Não vou poder pegar a moto, e aí isso é um fato interessante, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Os meus planos era estar viajando para minha irmã, que mora em Campo Grande, agora na Semana Santa. Só que, como aconteceu isso aqui, eu não ia poder ir. Então, quando eu machuquei, a primeira coisa que eu pensei foi, não era para eu ir. Porque qualquer outra coisa que às vezes porventura pudesse acontecer, às vezes eu ia forçar um pouquinho para poder fazer a viagem, que era algo que eu estava querendo muito. Mas, como eu machuquei justamente a mão, aí não teria como, né, eu estar fazendo a viagem. Então, tive que cancelar, infelizmente. E agora vai ter todo esse período de recuperação aí. Então é isso, pessoal. Igual eu vi de uma amiga minha, não precisa jogar as faquinhas de serra embora, com a faquinha de serra, tá? Pode guardar ela aí. Tudo aquilo que a gente fala para as crianças, toma cuidado com faca é perigoso, é para continuar falando, tá? Porque precisa manter esse cuidado. Eu acho que o que faltou era minha mãe estar aqui e falar, menino, cuidado com essa faca, você vai machucar com ela. Faltou exatamente isso. Mas tá bom, às vezes a gente precisa passar por determinadas situações. Então é isso, pessoal. Machuquei, vou ficar um pouquinho no período de repouso, mas logo estou de volta, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima.